Ó, de acordo com a FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o corpo da mulher começa a se preparar para a menopausa entre os 45 e 55 anos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio, olha só que prazer, o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Aviane. Iniciando finalmente presencial agora, né? Com certeza. Gostou da nossa casa? Demais, super aconchegante, estou super confortável. Ai, que bom. A gente Gostei quer que você muito. venha sempre quando puder, viu? Podem contar comigo sempre. Muito bom. A gente vai falar de um assunto que as mulheres têm muita dúvida, certo, né? A menopausa. Podemos começar já falando o que é a menopausa? Claro. Existem duas coisas que as pessoas confundem muito, Abiane, que é a menopausa e o climatério. Sim. Né? Então, a menopausa é aquela última menstruação que a mulher vai ter durante a vida. E esse diagnóstico, a gente faz um diagnóstico retrospectivo. Então, ela tem que ter 1 ano, pelo menos, sem menstruar, para a gente dizer que aquela última menstruação que ela teve lá atrás foi a menopausa. O climatério é um período de transição. É aquele período que a mulher passa da fase reprodutiva, que ela pode gerar filhos, para a fase mais de senilidade, que ela não pode mais gerar filhos, né? Então seria essa transição entre o período fértil e o período não mais fértil. Esse seria o climatério. E o climatério, ele acompanha de vários sintomas, sinais e sintomas que a gente provavelmente vai discutir agora durante o programa. E tem idade, por exemplo, que a gente fala agora que muitas mulheres estão tendo essa sensação antes, que elas não imaginavam, mas eu tenho 40 anos agora e já estou sentindo isso. Acontece? Acontece. A partir dos 40 a gente considera um período já normal sentir esse climatério, sentir os sintomas do climatério. Quando ele acontece antes dos 40 anos, a gente vai dizer, opa, alto lá, pode ser que essa mulher esteja com uma insuficiência ovariana precoce, tá? Que seria uma menopausa precoce, e aí a gente tem que ficar mais atento. Mas é interessante lembrar que até 10% das mulheres vai ter esse quadro de insuficiência ovariana precoce, então é um número bem alto. Tem mulheres que menopausam bem antes da hora aí mesmo. Por isso que, né, eu fico pensando muito, porque é a minha situação, né, doutor? Vou fazer quase já estou entrando nos 40. Não tenho filhos ainda, né? E às vezes a gente vai trabalhando tanto e a gente vai fazendo as coisas e vai deixando para depois e tem que ficar atento, porque aí é muito mais difícil também, né? Tem, Abiane. O que é interessante é que hoje, com a reprodução humana, a gente conseguiu postergar um pouquinho a fertilidade das mulheres com o congelamento de óvulos. Então, são coisas mais difíceis, mais inacessíveis, inclusive, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de acesso, né? É um valor muito caro. Fica aí, se a gente for falar em valores entre 15 a 25 mil reais, é um valor bem alto para congelamento de óvulos. E são poucas mulheres que têm acesso. Mas é uma possibilidade, pensando nessas mulheres que cada vez mais querem galgar os passos da carreira, né? Chegar a topos mais altos, realmente é um grande problema atualmente. Não é impossível. Não é impossível. Mas é mais difícil. Não é impossível. A gente vai ficando com a idade, após os 35 anos, tem uma queda progressiva do que a gente chama de reserva ovariana, que seria a capacidade da mulher ovular óvulos saudáveis, né, e ter ciclos que a gente chama de ovulatórios, todo mês menstrua, bonitinho. Então, após os 35 anos, isso vai caindo progressivamente. Infelizmente. Infelizmente. Vamos falar agora, então, dos sintomas. As mulheres estão lindas, jovens, mas os ovários, infelizmente, param de funcionar. Fico pensando nisso às vezes, sabia? Eu falo, poxa, mas eu me cuido tanto. E eu brincava muito, falava assim, eu quero ter um filho, mas eu quero estar bem, eu quero ter saúde para correr atrás dele quando ele andar de bicicleta e tal. Mas não é só isso, né? A gente tem que pensar muito no nosso reloginho mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar sobre os sintomas, então, do climatério, para a gente entender o que é um e o que é o outro? Quais são? Vamos. O que é mais comum e mais dito aí por todas as mulheres são aquelas ondas de calor, né? Então elas começam a sentir aqueles calorões que vem acompanhado de um suor excessivo, principalmente noturno. Então elas acordam à noite realmente com esse quadro de suor que chega a ser muito desconfortável, tá? Esse é o principal sinal que a gente observa nas mulheres perimenopausa, do período do climatério. Mas existem vários outros, irregularidade menstrual, então a menstruação pode falhar, ou pode vir 2 vezes no mês, pode ter um fluxo menstrual mais intenso, aí a vagina começa a ficar mais seca, tem irritabilidade, alterações de sono, como insônia, pode aparecer quadros depressivos, a vagina fica mais seca para ter relação sexual, pode ter uma incontinência urinária que leve, né, uma perda de urina, ou aos esforços, ou por urgência, que pode ser um quadro leve inicialmente, mas que pode ir piorando ao longo do tempo. Pode dar um quadro de osteoporose, então os ossos vão começando a ficar mais enfraquecidos. Então existe um processo de transformação. Há um ganho de peso, que é o que geralmente as mulheres preocupam muito, e uma mudança no perfil de acúmulo de gordura também.
Então, às vezes, a gordura passa a ser mais abdominal, né? Acumula em braços. Então, deixa de ter aquele aspecto de curvas e passa a ter mais esse aspecto mesmo de gordura abdominal. E ai, que Muitas difícil, coisas. hein? Quanta coisa. E pensa como isso muda também, né? Você falou de alguns casos até de depressão. Então, é uma mudança física e psicológica também, A né? psicológica talvez seja mais importante, Abiane, porque as pessoas tendem a encarar como simplesmente uma queda hormonal. Mas costuma ser uma fase da vida da mulher em que ela está passando por várias situações. Ela revê o casamento, ela tem filhos, às vezes filhos grandes que já estão prestes a sair de casa, ou ela percebe que está vindo todas essas situações, né? Está passando por todo esse processo e ela fala, poxa, o que eu vivi até agora? Como foi minha vida? Deixa eu fazer uma reflexão sobre o meu tempo vivido e como eu quero ter minha vida daqui adiante. E isso gera muitas turbulências psicológicas mesmo, de forma que muitas mulheres podem realmente evoluir com um quadro depressivo, transtornos psiquiátricos gravíssimos e que precisam de acompanhamento médico mesmo. Como passar por essa fase de uma forma com mais qualidade? Vai, doutor, por favor, nos dê um sinal. Eu acho que tem uma forma básica que serve para todas as doenças e para tudo que a gente fala de qualidade de vida, que é comer bem, então ter uma alimentação mais balanceada possível, com alimentos com escolhas saudáveis. Eu não falo que você não pode comer seu doce, você tem que ter escolhas saudáveis, saber fazer realmente rearranjos, saber o momento de comer aquelas coisas que são mais besteirinhas, reduzir a quantidade de sal, praticar atividade física, dormir bem, isso é o principal. E se unir a redes de apoio, seja com família, né? A internet hoje trouxe muito isso pra gente também, né? Então as mulheres têm grupos das climatéricas ou das perimenopausas, então se você digitar nas redes sociais, você encontra grupos de pessoas que conversam sobre o assunto e se apoiam. Né? Esse apoio ele é extremamente importante e procurar ajuda quando isso não é possível. Psicólogo, né? Às vezes se está difícil, por exemplo, o controle do peso, um nutricionista, um médico, enfim, uma equipe multidisciplinar mesmo que possa ajudar a passar por esse processo. E se observar muito bem, né, doutor? E se conhecer e se observar muito bem. A Isso gente aí. já tem pergunta pelo WhatsApp, podemos? Vamos lá, Então claro. vamos lá, ó. Vamos lá. É da Eliane. Boa tarde a todos. Gostaria de saber do doutor, após 4 anos na menopausa, apareceu no ultrassom, feito no ano passado, um provável mioma uterino. É perigoso ele crescer? De Ponta Grossa, Paraná. Pois e aí? é. Ô Eliane, quando a gente fala de miomatose uterina, os miomas eles podem aparecer na vida da mulher tanto na fase reprodutiva quanto na pós-menopausa. Geralmente eles aparecem na fase reprodutiva e aí na pós-menopausa eles se mantêm, porque eles não desaparecem, né, Biane? Então, os miomas eles estão presentes em 40% das mulheres. Chega até Então, assim, é muito comum a gente fazer uma ultrassonografia e encontrar um miominha por ali perdido. Em geral, na pós-menopausa eles não crescem e, portanto, não me preocuparia nesse momento. Só faria acompanhamento mesmo na sua rotina ginecológica anual, sem grandes preocupações. Que bom, que bom. Vamos para a próxima, da Márcia. Boa tarde, eu estou sem menstruar desde o mês de fevereiro. Tenho 56 anos. Com certeza, já na menopausa. Já está dando o diagnóstico, ó. O que mais me incomoda é a dificuldade em perder peso. Pode me dar alguma dica, doutor? Ela é de Santa Catarina. É difícil, hein, Márcia? Pois é, Márcia. A gente sofre, Márcia. A gente também gostaria muito de ter a fórmula milagrosa, né, Biane? Se a gente tivesse essa fórmula milagrosa, a gente resolveria metade dos problemas. Mas, infelizmente, a gente não tem, Márcia. E uma coisa que eu dou de dica pra você, é que primeiro que você não necessariamente está na menopausa. É bem provável pela sua idade, com 56 anos. Mas, como eu disse, a gente tem que esperar pelo menos um ano, ou seja, fevereiro de 2021, pra gente dizer que essa última menstruação de fevereiro foi a menopausa. Se você menstruar nesse processo, a gente ainda não vai dizer que a menopausa ainda é um período de climatério e de transição. Em relação à perda de peso, alimentação saudável, hábitos de vida saudável, dormir bem, fazer atividade física, não tem outra fórmula. Infelizmente, é difícil, exige esforço, o metabolismo cai após a menopausa, então vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas tem que se manter aí correndo atrás pela saúde. Com certeza. Vai ter essa dificuldade, mas a gente vai ter que ter o esforço também. Mais perguntas? Da Rosana. Boa tarde, Abiane, doutor. Tirei o útero aos 46 anos, tenho 58. Tenho muita sudorese, principalmente na cabeça. Pode cair o cabelo? Quanto termina? Interessante a pergunta, né, Rosana? É interessante a pergunta da Rosana porque muitas mulheres têm dúvida em relação à menopausa e à retirada do útero, né, a esterectomia. O que acontece, Biane? A retirada do útero não faz com que haja queda hormonal,
porque a gente mantém os ovários na grande maioria das vezes, a não ser que seja uma cirurgia completa em que a gente também retire os ovários. Mas se não houver retirada dos ovários, esses ovários continuam produzindo os hormônios. Então o que ela tem é uma menopausa cirúrgica, porque ela vai parar de menstruar, mas ela não tem os sintomas climatéricos ainda naquela idade. Olha que coisa interessante. Então ela vai começar a ter esses sintomas climatéricos mais tardiamente, que é provavelmente o quadro que a Rosana tem hoje. Tá? Porque ela começou a ter essas ondas de calor, esse calor na cabeça, que provavelmente são esses fogachos do período do climatério. Então agora, Rosana, é a hora que seus ovários estão finalmente parando de funcionar adequadamente. E aí é por isso que você está sentindo essas ondas de calor. Em relação à queda de cabelo, pode até existir uma queda de cabelo, sim, com a menopausa, né? As unhas ficam mais enfraquecidas, os cabelos mais enfraquecidos, por causa da queda de um hormônio que é conhecido como estrogênio, tá? Mas não necessariamente tem a ver com as ondas de calor. É muito mais pela queda hormonal do que pelas ondas de calor propriamente dito. Nossa, interessantíssimo isso, porque realmente, né, às vezes você vai pensar, eu não tenho mais o útero, não vou ter esses problemas. Não é isso. Não, porque na hora que vê a queda, a falência dos ovários, de fato, isso vai acontecer também. Doutora, às vezes tem muita mulher também, estou na menopausa, já fiz, já tá tudo certo, não preciso mais ir ao médico. E aí? Pelo amor de Deus. Eu falo pra você de casa, por favor, vá ao médico, né? A menopausa, ela traduz pra gente somente uma transição de fase, né, de uma vida reprodutiva para uma vida não reprodutiva, né? Mas também com ela vem vários problemas de saúde, a hipertensão, diabetes, vem um monte de doencinha pequena, obesidade, a osteoporose. Então, tem várias doenças que aparecem no pós-menopausa que são de extrema importância. E, geralmente, o ginecologista é o clínico da mulher, né? É ele que vai fazer essa investigação, é ele que vai olhar se realmente tem alguma alteração. Então, as consultas ginecológicas se mantêm e, às vezes, por necessidade, seu médico vai dizer até que você precisa passar mais vezes com ele. Então, se cuide, se cuide. Temos mais perguntas aqui, ó. Essa é da Tamires Ferreira. É com você, Tamires. Olá, doutor Fabiano, boa tarde. Meu nome é Tamires e a minha dúvida é: quais os sintomas de ovário policístico? E aí, doutor? Tamires, os sintomas dos ovários policísticos são, vamos lá, hiperandrogenismo, o que isso significa? Aumento de pelos, de oleosidade, de acne, que são espinhas na pele, às vezes uma obesidade mais central, mais abdominal, às vezes tem pacientes que têm uma resistência a um hormônio que chama insulina, e isso pode fazer com que ela tenha uma glicose mais aumentada no sangue. Tem mulheres que têm muita irregularidade menstrual, então elas não ovulam e não menstruam todos os meses, Abiane. Então a gente observa mulheres que às vezes ficam 6 meses sem menstruar, 7 meses sem menstruar. E o que acontece é que às vezes quando vem um sangramento muito intenso. Porque é um sangramento não porque ela ovulou, mas porque aquele endométrio, que é a camadinha mais interna do útero, cresceu. Como ela não ovulou, ela não tem a progesterona. E por isso esse endométrio desaba, ele destrói mesmo. Ele, como se você construísse um prédio sem sustentação e chegasse um momento que ele desabasse. E ao desabar vem esse sangramento intenso. E um outro achado que às vezes é importante a gente encontrar também aí é o achado ultrassonográfico, né, um exame de imagem que mostre pra gente também ovários multipolicísticos. Ai. Da Letícia Sestari. Com você, Letícia. Boa tarde, doutor. Me chamo Letícia e gostaria de saber o porquê as mulheres que estão acima do peso têm um pouco de dificuldade para engravidar. E aí, doutor? Uma excelente pergunta, porque as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos tendem a ter também um pouquinho mais de peso. Pode ser uma das causas, mas a obesidade ou o sobrepeso já tem uma relação também com fatores inflamatórios, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença hoje, o sobrepeso também, e isso produz fatores inflamatórios que dificultam a ovulação e dificultam a implantação do bebezinho também. Se houver a fecundação, às vezes não implanta de forma adequada. Por isso que mulheres obesas têm mais dificuldade. De engravidar. E é engraçado que muitas mulheres fazem bariátrica e durante o processo de emagrecimento elas engravidam. Olha, porque o corpo está dizendo, estou pronto para receber. Estou começando a ovular, estou começando a ciclar por conta dessa perda de peso. Ao mesmo tempo, né, que a gente fala, é ingrato. Não é ingrato, é perfeito, né? Porque quando você começa a se cuidar, de repente você estava realmente com alguma doença, algum outro hormônio, né, com as inflamações, começou a emagrecer, o corpo já vai falando para você, tô ficando pronto, pode vir. É exatamente isso. Eu acho que, eu sempre falo que a consulta pré-concepcional, aquela antes de engravidar, talvez ela seja a mais importante para o pré-natal. Porque a gente
descobre vários problemas que a mulher eventualmente tenha, trata esses problemas antes dela entrar numa gravidez, para que essa gravidez seja considerada de baixo risco ou que seja um alto risco mais controlado, né, Biane? O problema é quando a mulher desconhece que tem vários problemas, engravida, e aí a gente tem um monte de trabalho aí durante o pré-natal. A gente tem 9 meses para controlar tudo e para que a gestação evolua da forma mais segura possível. E aí é desafiador, né? É desafiador, é isso aí. A gente tem mais uma que é da Itamires Santos. Vamos lá. Olá, doutor, tudo bem? Eu me chamo Itamires, eu tenho 32 anos. Há uns 10 anos atrás, eu fui no médico ginecologista e ele me pediu o exame CA 125, porque eu fui com muitas queixas de cólicas menstruais. Então ele disse que eu estava com endometriose. Em 2018, eu retornei ao médico, ele novamente pediu exames e ele disse que eu estava sem a endometriose. Mas as minhas cólicas, elas continuam. Eu gostaria de saber com o senhor se a endometriose ela tem que ser tratada com especialista ou se ela pode ser tratada com ginecologista mesmo. E aí, doutor? Qual que é o nome dela mesmo? Itamires. Bom, Itamires, o grande ponto da endometriose é o seguinte, para fazer o diagnóstico de endometriose, a gente tem um tripé básico. Qual é ele? A gente tem que fazer uma anamnese, que seria aquela entrevista médica de forma muito adequada. E quais são os sintomas da endometriose? Cólica menstrual, uma dor pélvica, às vezes crônica, e que não tem relação com o ciclo menstrual. Mulheres que às vezes apresentam a queixa de dor ao urinar no período menstrual, ou dor pré-evacuar no período menstrual, ou mulheres que têm dor na relação sexual, quando o pênis bate lá no fundo, não na entrada da vagina, mas quando bate no fundo, às vezes tem dor também. Então esses são sintomas da endometriose. Esse é o primeiro tripé. O segundo é a gente pensar no exame físico. Então, o médico ginecologista, quando ele faz o exame, ele pode detectar alguma nodulação. Pelo toque vaginal, a gente às vezes consegue chegar lá na parte posterior do colo do útero, que é a partezinha de trás do útero ali, e sentir se tem alguma nodulação. Isso já pode sugerir pra gente também um quadro de endometriose. E o terceiro ponto é a gente se apoiar em exames complementares. O que a gente tem hoje de mais fidedigno aí, de exames de imagem, né, pra gente diagnosticar endometriose? Uma ultrassonografia com preparo intestinal ou a ressonância magnética. São 2 exames que a gente utiliza para observar se essas mulheres têm ou não endometriose. Então, com esse tripé pronto, né, a gente pode dizer, olha, você realmente tem endometriose ou talvez não, você não tem. Existem alguns raros casos em que a endometriose é muito pequena que a gente não vê nos exames de imagem. E aí, às vezes, a gente vai tratar clinicamente, se a dor não melhorar com o tratamento clínico, a gente às vezes vai ter que fazer cirurgia, enfim. São casos mais específicos, mas na grande maioria das vezes a gente consegue fazer um diagnóstico. Lembrando que existem 2 tratamentos principais, um tratamento que é clínico, então a gente pode inicialmente só suspender a menstruação, fazer com que ela pare de ter dor durante o período menstrual, né? No caso da Itamires, que tem muitas cólicas, e o outro tratamento, quando isso não resolve, aí pensar no tratamento cirúrgico. Mas hoje, cada vez mais, a gente se opera menos e tenta tratar mais clinicamente, porque cirurgia não é igual vacina que se aplica em todo mundo. Exatamente. Né? A gente tem mais perguntas. O pessoal tá mandando um monte de perguntas aqui. Vamos lá. Qual que é? Pelo nosso WhatsApp, é da Tereza. Boa tarde, Santa Receita. Quem já tirou o útero ainda precisa fazer o Papa Nicolau? E aí, doutor? Essa pergunta é bem interessante. Por quê, Biane? Se a mulher tirou o útero, a gente tem 2 causas. Primeiro, se ela tirou por doença benigna, então se é um mioma, se ela tinha uma adenomiose, alguma coisa nesse sentido, ok, positivo. Agora, se ela tirou o útero e era uma doença maligna, por exemplo, um câncer de colo do útero, muda a história. E um outro ponto que a gente tem que observar é que existem 2 tipos de esterectomia, que é a retirada do útero. Uma em que a gente mantém o colo do útero e a outra que a gente retira o colo do útero. Quando a gente mantém o colo do útero, inevitável, Papa Nicolau, bonitinho, mantém a rotina ginecológica. Se a gente retira o colo do útero e é uma doença benigna, essas mulheres, se tem todos os exames de Papa Nicolau normais, ela está livre do Papa Nicolau. Agora, se ela tirou, por exemplo, por um câncer de colo do útero que é causado por HPV, essa mulher não está livre do Papa Nicolau. Interessante, interessante. É da Ana Maria. Boa tarde, doutor e a Biane. Tenho 58 anos e ainda menstruo todo mês. É normal? Ela é de Santa Catarina. Ana Maria, não sei se é sorte ou se é azar, né? 58 anos ainda nessa fase. Olha, Ana Maria, cada mulher é um ser individual. A gente não pode tratar nenhuma mulher como algo
excepcional. Se você menstrua regularmente, todos os meses, a menstruação está da mesma forma que sempre foi, a princípio eu não me preocuparia. Só que a gente tem que lembrar que a consulta com o ginecologista é sempre válida, né? Pelo menos uma vez por ano, para avaliar se realmente está tudo bem. Existem várias formas da gente fazer diagnóstico do climatério, né? Para ver se já está chegando lá ou se não está, né? Vale a pena, às vezes, fazer uma ultrassonografia, ver se não tem nada dentro do útero, enfim. Só um acompanhamento mesmo, mas no geral, pode sim ser normal. Paciência, Ana Maria, paciência. Agora é da Lúcia. Boa tarde, tenho 51 anos e não entrei na menopausa ainda. Mas tenho sentido mal-estar igual sintoma de gravidez. Faz um mês que não menstruo. Pode ser o começo da menopausa? Ela é de Pindamonhangaba, São Paulo. Lúcia, pode sim, né, Abiane? Pode sim ser um começo de menopausa, né? Dos sintomas do climatério, né? Traduzindo pra gente que a menopausa pode estar chegando aí, de fato. Essas alterações hormonais, elas causam uma infinidade de sintomas e cada mulher vai ter uma resposta de um jeito, né? Cada mulher é de um jeito, é um ser único. Então a gente e a gama, a variedade de sinais e sintomas que aparecem é muito grande, tá? Então eu acredito que pode ser sim, pode ser uma regularidade menstrual também por uma outra causa, né? Enfim, eu acho que vale também uma consulta com seu ginecologista para uma avaliação. Até porque pelo jeito parece que ela é muito certinha ali, então ela já entrou numa preocupação, né? Porque tá sentindo que sentiu que tem alguma coisa errada, é bom a gente ir ao médico, não é? Agora, em relação à gravidez, Biane, que ela deve estar preocupada também, 51 anos, né? Por sintomas de gravidez. É difícil, é bem difícil engravidar aos 51 anos. É praticamente, assim, impossível, a gente tem poucos relatos, enfim. Mas eu acho que vale a consulta com o ginecologista e dar uma conversada com ele. Mas eu acredito que são sinais do climatério, sintomas do climatério. Isso. Então, acho que é bem isso, né? Se observar e deu dúvida, sentir dor não é normal, não é bom, não é, doutor? Isso aí. E tem mulheres que vão se beneficiar da reposição hormonal, né, Biane? Nem tudo tá perdido, a gente tem tratamento. Para aquelas que não podem, eventualmente, uma reposição hormonal, a gente tem outros tratamentos também que ajudam a passar pelo processo de uma forma mais tranquila. Só que isso, cada caso tem que ser individualizado, porque tem que ver histórico de câncer, tem que ver problemas de saúde, outras doenças, para ver se ela realmente se enquadra num perfil de fazer reposição. E detalhe, se ela tem interesse também, né? Porque tem mulher que não quer fazer reposição. Então a gente tem que respeitar também e individualizar cada caso. Doutor, muito obrigada por hoje. Diana, eu que sempre agradeço. Maravilhoso ter você com a gente aqui, Obrigado, viu? muito Vou obrigado. aproveitar e passar suas redes sociais. Aqui, ó, @Dr. Fabiano Serra. Doutor sempre coloca muito conteúdo lá, gosto sempre de observar bem. Verdade, doutor, você tem obrigada. curtido minhas postagens sempre. Eu sempre. curto, olho tudo. Vi até que teve final de semana com foto Fiz e tudo. fotos ontem, Aviane, que fiz gostoso. umas fotos. É uma paciente minha querida, Natália, um beijo pra ela, inclusive. Tirou umas fotos minhas ontem incríveis, é uma fotógrafa gostoso. excepcional. Que legal isso. Cria-se os vínculos, né? As Sem amizades. dúvida. Aí não tem jeito, você passa da consulta ginecológica para uma consulta pré-natal, aí vem os filhos, é muito amor ali envolvido, Com não tem jeito. certeza, cuida do bem mais eu precioso. amo muito o que eu faço, então é sensacional. Doutor, obrigada. Obrigado, viu, Abiane? Seja sempre muito bem-vindo, a casa Muito é obrigado, sua. sempre. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu que agradeço sempre.